Estamos entrando ao vivo aí, Pai do Senhor, em todas as redes sociais. Como é que vocês estão? Vamos entrando aí ao vivo. Vamos lá? Já entra comentando da onde você está assistindo essa live aí, da onde você está comentando. É o terceiro dia hoje live. Entra aí, gente. Vamos lá? Graças a Deus. Que dia abençoado hoje, hein? Você quer participar dessa live? Já comenta de onde você está assistindo essa live aí. Vamos lá? Da onde você está assistindo essa live? Eu estou aqui de Lisboa. Vim de Porto para Lisboa. Estou aqui no Corre, recebendo amigos meus que vieram me visitar para me encontrar. E estou aqui cumprindo mais um dia do nosso compromisso de live que tem mudado a vida de centenas de pessoas. E você, está assistindo da onde aí? Vamos ter novidade hoje para contar, hein? No final dessa live eu vou contar uma coisa que é para todo mundo aí. Pessoal de Vitória de Conquista, Bahia, Povo Amado, Aracaju, Orlando, Flórida, saudade de Flórida aí. Paraíba, Terra Boa, fui muito. Eu já tive o privilégio de conhecer um pouquinho desse mundo, dos cantinhos desse mundo. Espanha! Tava lá em Vigo esses dias, coisa maravilhosa. Salvador, Bahia, Rio de Janeiro. Jaraguariavá. Aí eu não sei onde fica isso não. Rio Bonito, Rio de Janeiro, não sei onde fica. Em verdade, São Paulo. Te adoramos. Recreio. Te adoramos. Vamos orar? Então pronto para a live de hoje? Já entra compartilhando essa live aí, porque não está notificando quando eu estou ao vivo, então você que pode compartilhar, já entra compartilhando. Vamos para uma palavra poderosa. Segunda-feira, recapitulando, eu preguei sobre o maná. Eu preguei o maná da providência, o maná que alimentava o povo diariamente e se guardasse, ficava com cheiro insuportável. Foi muito forte a primeira palavra. Segundo dia eu preguei sobre o maná que está na arca. Esse já não apodrece, né? Porque é conservado dentro da presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus, que continha a vara de Arão que floresceu, tinha a tábua da lei e tinha um vaso de ouro contendo o maná que não apodrecia. E hoje é o terceiro dia do nosso maná e eu tenho um maná para ministrar para você, só que esse está em Apocalipse. Um descia no deserto, o outro estava dentro da arca. E esse maná que eu vou pregar está onde? Vamos lá? Apocalipse capítulo número 2. Vamos lá? Apocalipse capítulo número 2. Já abre aí. Primeira live, segunda. Maná que descia do deserto, apodrecia, se guardasse de um dia para o outro. Segundo dia, terça-feira, maná que estava dentro da arca da aliança. Esse era conservado, não apodrecia porque estava dentro da presença de Deus. Terceiro dia hoje, eu quero ministrar. Que maná é esse e aonde está? Um está dentro da arca, um está no deserto. E esse está onde? Vamos lá? Vamos lá, meu povo? Compartilha a live aí. Apocalipse capítulo 2. Quem vai participar do ao vivo aí? Quem vai querer ser chamado? Viver. Clica aqui embaixo dessa setinha aqui, ó. Manda para 10 pessoas. Meu Instagram não está notificando. Às vezes alguém agora está pensando em se matar. Está cometendo suicídio. Está pensando em cometer suicídio. E uma live que você compartilha, você alcança a vida dessa pessoa. Para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Os atos do Senhor. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Porque nem sempre o que queremos é o que de fato necessitamos. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nos moldar, lapidar, direcionar. Fala conosco, Senhor. Por revelação da Tua palavra, por revelação dos Teus dons. Fala, Senhor. Porque queremos ouvir a Tua voz. O dia de hoje é um dia que precisamos também ouvir a Tua voz. Então, que cada pessoa que nesse momento agora está chegando no seu trabalho, está em casa, talvez está triste, cansado do trabalho, desgastado, que possa encontrar o renovo da Tua palavra e a resposta, Senhor, e a direção para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Apocalipse 2,17. Abre aí. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17
Abre aí, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17. Apocalipse 2,17 diz assim, ó. Vamos lá? Apocalipse 2,17 diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vou ler de novo. Redobre a atenção, por favor. Se você lê a Bíblia como você lê revista, como você lê jornal, você não vai entender. A Bíblia não é para ler. Lê, você lê gibi. A Bíblia é feita para você examinar, meditar. Então, olha o versículo, preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga amém, graças a Deus. Vamos lá? Gente, redobre a atenção, porque eu trago uma palavra que muitos aqui nunca ouviram, nunca nem imaginaram, e eu quero falar uma coisa aqui muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O nome que você tem na terra é o nome que você vai ser chamado no céu? Me responde aí. Deixa eu fazer uma pergunta de uma forma mais simples. Meu nome aqui na terra é Leonardo. Meu nome no céu, Roseli Gomes da Cunha, Deus te abençoe. Meu nome no céu é Leonardo também? Será que você vai chegar no céu e vai me conhecer como Leonardo, sabe? Me responde aí você. Gente, vou perguntar de novo. Seu nome aí, ó, Indira, Dayana, Weslane, Valentina, o seu nome de registro na terra também será o teu nome no céu? Ou seja, quando você chegar no céu, as pessoas vão dizer, fala Mari, ó, vem cá Mari. Ou você tem um outro nome. Já começamos assim, vem comigo. Ó, uns estão dizendo que sim, outros estão dizendo, o Éder disse que não, a Indy disse que não. Aí, ó. O pessoal está dizendo que sim, sim, Facebook sim, outro está dizendo que não. E aí, sim ou não? Está confuso. Sim ou não? Vamos lá? Se não tem maná somente no deserto para alimentar o povo. Não tem maná somente dentro da Arca da Aliança, que foi conservado e que Deus o manteve. Existe um maná no céu, e esse maná é um maná escondido, que Deus só vai entregar, só vai receber quem vencer. Acabamos de ler no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação final, Renata, que quando chegarmos no céu, isso é quem vencer. Por que quem vencer? Porque não é todos que vão para o céu. É uma realidade difícil e dura de aceitar, porque o ser humano gosta de romantizar a vida e acreditar naquilo que a sua imaginação permite imaginar. Então, o que a imaginação das pessoas fazem? Que todos vão para o céu, que todos vão não sei o quê, porque se Deus é amor, só que antes de ser amor, ele é fogo consumidor. O caminho, a Bíblia diz que o céu é tomado à força dia após dia, porque você pode estar salvo hoje e condenado amanhã. Teve discípulo que andou com Jesus que no final foi condenado ao inferno. E teve ladrão da cruz que não foi batizado nas águas, não foi discípulo, não participou da Santa Ceia, não foi curado, não viveu um milagre, mas que no último momento foi salvo. Então a salvação é um mistério que pode ter pessoas que a vida inteira estão salvas e no último momento ser condenado ao inferno. E tem gente que você acha que vai para o inferno e no final ir para o céu. Por isso que você não deve julgar ninguém, acusar ninguém. Porque tem muitas pessoas que se colocam no céu e colocam os outros no inferno. Meu vizinho vai para o inferno. Ah, isso aí não quer compromisso com Deus, vai para o inferno. E às vezes você que acusa, daqui a pouco você está falando. Quantas pessoas que eu conheci, quantos crentes que eu conheci, que eram aqueles crentes religiosíssimos, do roupão, do terno e gravata, que esses criticavam o mundo inteiro, a vizinhança criticada, a família criticada, todo mundo é criticado. Por esses crentes, todo mundo é criticado. Ninguém vai para o céu.
Ele fala, os pastores fulano vai para o inferno. Meu vizinho não quer nada por Deus. Minha parentela, minha prima, não vai todo mundo para o inferno. Pessoas que condenam todo mundo. E que esse mesmo crente que lá atrás de Cabo Frio era um religiosíssimo, hoje tem um que está no tráfico, outro está no mundo, outro se desviou, outro está não sei aonde, pecado. Que loucura! Aí eu lembro dele acusando todo mundo e hoje está no mundão. Por isso, meu irmão, que você não deve falar mal de ninguém. Você não tem aptidão, você não tem autoridade para condenar ninguém ao inferno. Porque você não é o pedágio, nem dono, nem porteiro do céu, para você falar esse entra e esse não entra. Então eu acho que a salvação é um assunto muito particular, porque é um mistério dado por Deus. Você entendeu a visão? Então a gente não pode abrir a nossa boca para condenar pessoas, ainda que você não concorda, o problema é teu, porque o que existe é uma falsa hipocrisia, aonde pecador fala mal de pecador, e que isso existe dentro das igrejas. É o que bebe não aceitando o que fuma, é o que fuma falando mal do que mente, é o que mente falando mal do que adultera, é o que adultera falando mal do vaidoso, é do vaidoso falando mal daquele que tem problema com dinheiro, é o que tem problema com dinheiro falando mal da... no final de tudo, as pessoas começam a se acostumar com o seu cheiro, o seu fedor, com o seu pecado, é igual ir no banheiro. Né? Igual no banheiro, você faz o número 2 a vida inteira, aí você acostuma com o teu cheiro, mas dos outros é o pior. Minha esposa vai no banheiro, é ruim. Então, é a falsa, né, a hipocrisia que existe, a falsa moralidade que existe dentro das igrejas. Então, mas ao que vencer? Então a salvação é tomada dia após dia. Se buscou a salvação ontem, dormiu e acordou hoje, busque a salvação hoje. E se Jesus não voltar hoje, amanhã, busque a salvação amanhã. E se amanhã Jesus não voltar, busque a salvação depois de amanhã. Então, guarda isso. Guarda isso. Então, meu irmão, redobre a atenção que eu quero chegar lá. Ao que vencer, compartilha essa live de bater 1.500 pessoas aí ao vivo. Ao que vencer, esse eu darei um maná escondido. Ao que vencer, Apocalipse capítulo número 3, versículo 20, 21 e 22. Apocalipse 3, 20, 21 e 22. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, cearei com ele e ele comigo. Porque assim como eu venci, foi dado o direito de sentar no trono com meu Pai. Se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é vencer. Aquele que vencer. Aquele que tiver vitória. Pegou? Então, guarda isso. Então, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos fala que ao que vencer vai comer do maná escondido. E aí a Bíblia vai dizer que Deus vai nos dar uma pedra branca, e dentro dessa pedra branca vai ter um novo nome. Isso é para quem for salvo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O juiz que condena um bandido à prisão perpétua, ele é bom ou ele é ruim? Um juiz que condena um homicida, um ladrão, um estrupador, um juiz que condena um bandido, ele é bom ou ruim? Me responde aí. Aprenda uma coisa, tudo na nossa vida sempre vai existir dois lados e duas visões. Porque o juiz que prende o bandido, ele é justo. Porque ele se torna bom para a sociedade. Porque a sociedade está dizendo, menos um bandido na rua para assaltar pessoas. Mas para a família daquele bandido, para a mãe daquele bandido, para a mãe daquele menino, então o juiz é ruim, porque está prendendo o filho dela. Na verdade, ele é bom ou ruim? Ele é justo. Deus é bom ou Deus é ruim? Deus é justo. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Porque o mesmo que coloca no céu é o mesmo que pode condenar sua vida no inferno. E ele é bom ou ruim? Ele é justo. Na visão do povo da terra, Deus é bom ou Deus é ruim? Para o povo hebreu, Deus é bom. Porque as pragas eram sinais de maravilha que o libertaram. Mas para o povo egípcio, Deus era ruim. Porque não era sinais de maravilha, era praga que os assombravam. Ou seja, para o lado do Egito, Deus era ruim. Mas para o lado do hebreu, Deus era bom. Deus é bom ou Deus é ruim? Depende do lado que você está. Porque se tu for do lado do egípcio, tu vai achar que Deus é ruim. Por isso que tem muita gente que
É por isso que tem muito ateu, ou tem muita gente que é frustrado com Deus, reclama de Deus, fala mal de Deus, briga com Deus, porque o problema não é Deus, é o lado que você está. Porque tu está do lado errado, querendo ver a manifestação de Deus, sinais e maravilhas. Do lado que você está, tu vai ver praga. Quer ver sinais e maravilhas, vem pro lado dos hebreus. Vem ser o novo Israel de Deus. Agora, se você está do lado do egípcio, meu irmão, tu vai ver praga. Pegou? Toda manifestação de Deus, anota assim, escreve, toda manifestação, escreve isso no caderno, toda manifestação de Deus gera dois tipos de visões sobre a terra, aonde Deus é bom e aonde Deus aparece na mente das pessoas como ruim. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para livrar o seu povo, depois fechou e matou Faraó e seus cavaleiros. O mesmo mar que livra, mata. A mesma chuva que fez a arca flutuar de Noé junto com a sua família, foi a mesma chuva que matou todo mundo afogado no reset da terra no tempo de Noé. É a mesma manifestação de Deus. Na mesma cidade que Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra, foi a mesma cidade que Deus fez virar cinza. É por isso que tem pessoas que estão dizendo assim, ó, tem gente que só conta testemunho de vitória, tem gente que é feliz, tem gente que só tem ganho, tem gente que só cresce, tem gente que só tem... Meu irmão, parece que tem gente que nasceu pra lua, tem gente que parece que nasceu com sorte, tem gente e tem outros que só falam, meu irmão, pra mim, caramba, pra mim é só pancada, azar, problema, que luta, que não sei o quê. A vida é injusta, que pra uns é bom, pro lado do outros é ruim. Na verdade, a vida é boa, Deus é justo, você só tem que mudar de posicionamento. Então, essa é a vitória. Ao que vencer vai comer do maná escondido. Tem maná, meu irmão, todo dia. Tem maná no deserto, tem maná na arca, tem maná no céu. Só não come quem não quer. Alabarau. O Deus que manda maná não bota na sua boca. Deus não vai botar maná na sua boquinha, mastigar para você engolir. Deus envia. Quem se alimenta é você, porque o que é para Deus fazer, Ele faz. Agora, o que é para você fazer, você faz. Tem muitas pessoas querendo que Deus faça aquilo que é para o homem fazer. Elias estava no ribeiro de Querite, estava com fome, não tinha o que comer. Então Deus enviou corvos a levar pão e carne para Elias. Mas água tinha lá, quer beber, abaixa e bebe. Não vai descer anjo com canto, ele vai botar na tua boca não. Ou seja, o que tem para você fazer, faça. E o que não tem, então Deus é o provedor. Deus faz um milagre acontecer. Muitas pessoas querem o batismo com o Espírito Santo, mas não quer renúncia e não quer pagar o preço para buscar. Quer ficar rico, mas não quer trabalhar. Quer fazer... Quer o ônus, o bônus, mas não quer o ônus. Quer as vitórias, mas não quer as guerras. Mas ao que vencer, eu vou dar um maná escondido. E um novo nome. Sabe o que Deus está dizendo? Teu nome na terra não importa. Por quê, pastor? Porque o teu nome na terra pode sujar, teu nome na terra alguém pode manchar, teu nome na terra pode tentar, irmão, as pessoas criar uma verdade, uma vertente sobre o teu respeito que não é verdade. Aprenda uma coisa, meu irmão, na boca do mentiroso, eles falam o que quiser de você. Mentiroso, fofoqueiro, existe desde quando o mundo é mundo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os guardas do túmulo receberam dinheiro para mentir e dizer que viram os discípulos entrar de noite no túmulo e roubar o corpo de Jesus, porque o dinheiro compra até a boca de pessoas para mentir. Mesmo aqueles que sabem a verdade, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque eles estavam lá e viram o terremoto, mas eles foram comprados para mentir e falar que viram os discípulos. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que sabe a verdade. Você tem gente que sabe que Deus nos usa, tem gente que sabe que a gente tem unção de Deus, tem gente que sabe que a gente é íntimo de Deus, tem gente que sabe da graça, mas mesmo assim estão recebendo alguma coisa para falar mal da gente. Mesmo assim estão recebendo alguma coisa para inventar mentiras que eles sabem da própria mentira que criaram, mas estão ganhando alguma coisa. Tem gente ganhando moeda de prata para mentir, dizendo que a túnica ensanguentada é de José, mas não de um animal selvagem. Tem gente ganhando dinheiro para mentir, dizendo que os discípulos roubaram o corpo e não ressuscitou. Tem gente ganhando dinheiro para cortar o seu cabelo e te entregar a Sansão. Tem gente ganhando dinheiro para te entregar no Getsemane, Jesus. Tem gente ganhando alguma coisa. Tem gente que ganha mídia para falar de você. Tem gente que ganha like. Por que o site de fofoca da internet, ainda mais o gospel, né? Porque eu nunca vi fofoca gospel, mas por que os sites aí de fofoca da internet, de levante da internet,
Não fala de alguém que não é relevante, de alguém que ninguém conhece, de um crente lá da roça que ninguém sabe quem é. Eles falam de pastores, de ministros que têm relevância na internet porque eles querem like. Eles estão ganhando isso, gente. Pode ser bobo. Eles se consideram, eu sou um justiceiro, verdade pela verdade. Nós vamos fazer cair por terra todos aqueles que não são de verdade. Aí quem eles pegam para falar? A cantora que tem milhões de seguidores, o pastor que tem milhões de seguidores, a igreja que está crescendo, porque o que eles querem é somente aparecer. Então eles estão ganhando like. Tem gente que ganha like, tem gente que ganha mídia, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que ganha alguma coisa. Então tem gente que para fazer o mal está ganhando alguma coisa, porque muitas das vezes o diabo está tentando te pagar para te destruir. Ah, tu acha que o quê? Quem vende a alma pro diabo, ele quer alguma coisa em troca. A maioria dos artistas aí que vende alma pro diabo, faz pacto com o diabo, eles querem fama, mídia, riqueza, dinheiro. O diabo sempre vai te propor alguma coisa, sempre. Se prostrar aqui e me adorar, esse reino eu te dou, porque me pertence. Jesus vai dizer, tu não me compra não, rapaz. Somente ao meu Deus eu me prostro e darei culto. Mas o diabo estava propondo. Pegou a visão? Quem não espera a promessa acaba recebendo propostas, aceitando propostas. Porque quem faz promessa é Deus, mas quem faz proposta é o diabo. Mas vamos lá? Então quando você vence na fé, vence no espiritual, então você vai fazer parte dos remanescentes, que ainda que Israel seja numeroso como a areia do mar, ainda remanescente, que muitos são chamados, mas você faz parte dos poucos escolhidos, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, esse pouco faz parte de você, que o reino dos céus é estreito e poucos, muitos poucos encontrarão, você faz parte do muito pouco, mas espaçoso e largoso é o caminho que leva à perdição, e muitos encontram ele, então você faz parte da minoria, do remanescente, dos escolhidos de Deus, dos instrumentos de Deus, você. Então, quando você vencer e chegar no céu, então você vai comer do maná escondido e vai receber um novo nome. Esse é o nome que está, esse nome que está te esperando, as pessoas aqui não conhecem. Nem teu pai, nem tua mãe, ninguém conhece. Ninguém conhece. E esse nome é um nome espiritual. Esse nome é um nome espiritual. Você quer ver o exemplo? O maior exemplo do mundo espiritual, e que existe o nome no céu e na terra, é o próprio Jesus. E eu termino aqui agora. O próprio exemplo, o maior exemplo, isso aqui é para quem gosta de Bíblia e de revelação da palavra. Vem comigo. O maior exemplo de quem tem dois nomes, um na terra e um no céu, é Jesus. Porque todo mundo fala Jesus, Jesus. Vamos orar. É Jesus. Jesus é um nome terreno. Porque eu conheço muita gente que conheceu Jesus. Mas eu conheço poucos que conheceram Cristo. Pegou? Muita gente que conheceu o Jesus. Poucos que conheceram Cristo. Jesus é o lado humano. Quem nasceu na manjedoura? Jesus. Quem foi criado por Maria? Jesus. Ali é o Jesus. Quem é o Cristo? A manifestação divina. O espiritual. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus chega em Gadara, os demônios que estavam possessos dentro de um rapaz, mais uma legião de 2.000 demônios, que ao ser expulso entra numa manada de 2.000 porcos. Pega a visão comigo. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Gadara, Jesus não foi para Gadara para passear em Gadara, não. Na verdade, ele só foi para Gadara com um propósito: alcançar esse gadareno que estava possesso. A Bíblia vai dizer que quando ele chega em Gadara, os demônios que estavam ali, a legião manifestada, disse assim, veio nos atormentar antes do tempo, Cristo. Jesus falou, cala-te, não é chegado o meu tempo de ser revelado. Cala a boca. Por quê? Porque os demônios sabem quem ele é. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, os demônios sabem quem você é. Os demônios sabem. Tem gente que está me ouvindo aqui que fala, eu não busco muito a Deus não, mas eu acredito muito em Deus. Não busco a Deus não, mas eu acredito muito em Deus. Até os demônios fazem isso. Tiago 2,19, lê aí, por favor. Tiago 2,19. Crê que é um só Deus? Vai bem. Até os demônios creem e tremem. Você está dizendo, você acredita muito em Deus? Isso não muda a tua vida não, porque até os demônios acreditam e tremem. Tiago 2,19, lê aí. Então se você acha que acreditar em Deus vai te colocar no céu, não vai não, porque os demônios acreditam no inferno. Então não é só acreditar não. O que vai te colocar no céu é acreditar e renunciar, é acreditar e buscar, é acreditar e se entregar. Vamos lá? E aí,
Continuando, Cristo, Filho de Deus. Um dia Jesus perguntou assim, ó, quem diz os homens de lá de fora? Uma multidão seguia Jesus. Escuta isso, que isso aqui é forte. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Alabarabandoré-me-assai. E quando essa multidão seguia Jesus, Jesus um dia vai perguntar e vai dizer assim, ó, quem diz os homens que eu sou? A multidão que seguia Jesus não sabia quem ele era. Um diz Jeremias, outro diz Elias, algum diz profeta. Sabe por quê? Porque tem muita gente que te segue, mas não sabe quem você é. Eles seguem aquilo que eles acham que você é. Eles seguem por aquilo que eles acreditam que você é. Mas não por aquilo que você é. Que a multidão seguia Jesus. Jesus perguntou, quem diz que eu sou? Ninguém acertou. Aí Jesus olhou por de dentro e falou, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus olhou para Pedro e falou, como é que é, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, isso não veio de você, Pedro. Porque isso não foi carne e sangue, isso não foi carne, isso não foi matéria, isso não veio de você. Mas foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Em outras palavras, o meu Pai está te revelando quem eu sou de verdade. Por isso que Pedro errou muito. De todos os discípulos, quem mais errou foi Pedro. De todos. Mas foi o primeiro pastor. Por quê? É melhor eu investir em quem erra, mas me conhece, do que quem errou menos, mas não sabe quem eu sou. Vou falar de novo. É melhor investir em quem me conhece, mesmo errando, que lá na frente eu vou investir e vai viver o sobrenatural, do que aquele que não erra, mas não sabe nem quem eu sou. Pode ver que de todos os discípulos, Pedro errou. Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou que não deixaria lavar. Jesus falou, se não deixar lavar, não tem parte comigo no ministério. Aí Pedro foi, então lava meu corpo inteiro. Aí Jesus deu outra bronca, dizendo, só os teus pés que precisam ser limpos. Foi Pedro que falou, tenha dó de ti. Não. Quando Jesus falou do seu propósito, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Foi Pedro que dormiu 3 vezes no Getsemane. Foi Pedro que cortou a orelha de Malco. Foi Pedro que negou 3 vezes Jesus diante da fogueira. Pedro só fez besteira. E por que foi o primeiro pastor? Porque Pedro sabia quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso não foi você, Pedro. Não veio carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Quando ele falou, tu és o Cristo. Cristo é o nome espiritual. Cristo é o nome celestial. Cristo é o nome dele no céu. Por isso que tem muita gente da tua família que fala de Jesus, Jesus, Jesus. Tem estátua de Jesus na cruz, tem estátua de Jesus na igreja. Esse aqui é Jesus, mas não tem uma experiência divina, porque não conhece o Cristo. Jesus como homem teve fome, Lucas capítulo número 4, e tendo fome, Holmes Rocha dos Santos, e tendo fome, Deus abençoe, e tendo fome, o diabo apareceu. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus como homem teve fome no deserto, mas Jesus como Cristo falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus como homem dormiu no barco, Jesus como Cristo falou, o guarda de Israel não dorme, não pisca nem tosqueneja. Como homem teve sede, João capítulo 4 pediu água samaritana, como Cristo falou imediatamente com ela, dizendo, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria, e água que eu tenho para te dar, tu nunca mais torna a ter sede. E a mulher ficou encucada, não entendeu como é que você está me oferecendo água que eu não vou ter sede, se você acabou de me pedir água, porque não tem cântaro para pegar aqui no poço de Jacó. Não, quem te pediu água com sede foi Jesus. Quem está te oferecendo água é o Cristo, é o lado divino. Por que você acha que tem gente que anda comigo e fala assim, ó, pastor, o senhor é normal igual a mim, joga bola, vai para a praia, se diverte, é o Leonardo. Mas tem hora que pastor, mas quando Deus te usa, pastor, eu vejo fogo no teu olho, o Senhor muda o olhar, a forma de falar, eu me arrepio, parece que nem é o Senhor, porque já não é o Leonardo da terra, é o espiritual, é o divino. E você percebe quando o natural sai, você percebe quando a humanidade sai. Quem vai no culto esperando que eu já chego quente vai quebrar a cara, porque vai acontecendo, a chave vai virando, e aí você vai dizendo assim, ó, já não é. A Cássia fala, já não é mais meu marido aí. Vai usar aí. Minha mãe fala, não é meu filho mais, é Deus falando, ó. Halauem prosara canto remarapla. Riabacomi naracheb naragaia chomi naraté. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Calabarachúria. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Pega essa visão aqui, irmão.
Aprenda uma coisa. Tem um novo nome te esperando. O nome da terra você muda. Hoje existe lei que você vai lá dentro do cartório, você entra no processo de justiça e você consegue alterar o seu nome. Mas tem um novo nome te esperando. E esse nome é um nome celestial. A questão é que as pessoas olham para você e julgam você pela sua humanidade, pela sua naturalidade. Deus está chamando um espiritual da tua vida. As pessoas estão vendo um Pedro que corta a orelha. Jesus está vendo um Pedro que cura com a sombra. As pessoas estão vendo um Pedro que não deixa ele lavar os pés. Jesus está vendo um Pedro que ressuscita Dorcas. As pessoas estão olhando para um Pedro que dorme no Getsemane. Cristo está olhando para um Pedro que batiza com fogo o Espírito Santo, Cornélio. As pessoas estão olhando para um Pedro que o nega com medo da cruz. Mas as pessoas estão olhando para um Pedro que é cheio da unção e da ousadia, que pregou e 3.000 almas se converteu. Ou seja, entenda que existe uma diferença do Pedro antes de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, e um Pedro depois de Atos capítulo 2. Então, é isso que eu quero que você entenda. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, existem pessoas que estão me assistindo aqui agora, que olham no espelho e não conseguem entender. Guarda isso. Não conseguem entender. Nós já vamos terminar a live, começar uma live de revelação que eu chamava você ao vivo, mas eu quero que você receba da palavra de Deus aqui agora de uma forma muito poderosa, e o que eu quero compartilhar com vocês é muito forte. Pega aí para você comer desse maná. Existem pessoas que olham no espelho e não conseguir encontrar compatibilidade com a profecia, ao ponto que tu acha que o profeta errou, porque Deus usou alguém para falar que tu vai pregar para multidões, e você olha no espelho e fala: eu sou tímido e tenho vergonha, eu me travo todinho para falar na frente dos outros. Eu acho que aquele profeta estava meio doido. Existem pessoas que olham para si, não vê potencial, não vê capacidade, se sente menor de todo mundo, se sente pequeno, tem complexo de inferioridade. Você tem uma luta interna, sabe por quê? Porque você está olhando para o Pedro antes de Atos capítulo 2. Quando o espiritual te pegar, meu irmão, quando o espiritual te pegar, minha irmã, ei, você não tem ideia do que vai acontecer, não. Você não vai se reconhecer. Vai ter dias, vai ter lugares e vai ter hora que tu vai falar assim, ó. Tu vai fazer isso aqui, ó. Não fui eu que falei isso tudo. Tenta repetir, não sai do mesmo jeito. Tenta falar, não consigo. Pega daquele jeito de novo, não consigo. Hadakalabarashuri dereminai. Abre a sua boca, porque eu vou encher. Aleluia. Sabe que Deus está falando com pessoas hoje aqui? Sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas hoje aqui? Abre a sua boca e eu encherei. Tem um lado espiritual te esperando que você não vai entender. Quando o lado espiritual ativa, eu faço o medroso virar corajoso, eu faço o fraco virar forte. Porque até quando você pensa que está fraco, você está. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando o espiritual entrar na tua vida, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Vou fazer gatinho virar leão. Há uma unção de Deus descendo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. E Deus está dizendo: eu preciso despertar o teu lado espiritual. Eu preciso revelar que você tem um outro nome. Você tem um nome aqui conhecido no céu. Você não sabe quem você é ou quem você tem que ser. Sabe quem você tem que ser? Você tem que ser amado no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Porque 3 reinos te conhecem. Não, você não é só conhecido na internet, no Instagram, não. Não, você não é só conhecido no teu bairro, no teu trabalho, não. 3 reinos te conhecem. Oh, aleluia. Oh, glória seja dada a Deus. Keleb narabanzugná. Oh, glória. Tem maná escondido te esperando. Ao que vencer, vai comer do maná escondido. Quer levar a Xandarápia. Compartilha essa live aí, você que pode. Compartilha essa live, você que pode. Caleb,
Vão bater 2.000 pessoas ao vivo. E depois vamos começar a live chamando ao vivo a revelação. O céu te espera, meu irmão. O céu te espera. Se tu quer viver só na terra, só procura as coisas da terra, o problema é teu. Coisa da terra é passageira. Viva enquanto dá tempo, que a vida passa como um vapor, como uma neblina, que uma hora está aqui, uma hora não está. Morrendo, está todos nós estamos morrendo. Não é só quem está doente não, nós estamos morrendo, porque ninguém vai viver para sempre. Aqui na terra, nós vamos morar com Ele na glória, aqueles que vencerem. Morrendo todos nós estamos e vivendo. Essa é a pergunta. Pouquíssimos estão vivendo. Deixa eu falar uma coisa, você é o único povo que Deus chamou para governo. Em 2 esferas. Anjos não moram na terra, vêm a serviço. Animais não moram no céu, são alma vivente. Você é o único ser que Deus criou, que Deus chamou para governar, dominar na terra e ainda vai morar no céu. Olha que coisa linda. Kalawendesma. Existe um novo nome. Existe um novo nome. E se eu for falar sobre Apocalipse, nós vamos passar 1 milênio, 1000 anos com Deus. 1000 anos é como um dia. Depois a Nova Jerusalém desce. A glória de Deus se manifesta. E nós voltaremos ao tempo da perfeição. Da forma que Deus criou, como Deus fez Adão antes da queda. É isso que eu quero falar para você. Tem um novo nome te esperando. O Deus que muda nome. Vamos orar? Para a gente começar outra live? O Deus que muda nome. Arrepiei. Deus ama mudar nome de pessoas. Deus mudou de uma linhagem, de uma descendência só para dar um exemplo, quase toda. Por quê? Porque Deus mudou o nome de Abraão. Todo mundo fala, pai Abraão, Abraão. Mas quando Deus chamou Abraão, era Abrão, casado com Sarai. Só que ao decorrer do percurso, Deus entra e muda o nome. De Abrão, Deus faz virar Abraão. E de Sarai, Deus faz virar Sara. Olha que forte. E o neto dele, que é Jacó, Deus pergunta, qual é o teu nome? Jacó, enganador, suplantador, aquele que agarra. A partir de hoje, não te chama mais Jacó. Te chama Israel. Ó, Deus mudou o nome da avó, do vô, do neto, só não mudou do filho. Por quê? Porque Isaac, quem colocou? Isaac, filho da promessa. Deus estabeleceu, tudo que Deus estabelece é imutável, não muda. Pegou? Que é a revelação disso aqui que eu estou te dando? Então come aí desse maná. Come aí desse maná que eu vou te dar essa revelação. Para Abrão, Deus acrescenta um A e vira Abraão. Para Sarai, Deus tira um I e fica Sara. Para Jacó, Deus transforma o nome e vira Israel. E para Isaac, Deus mantém, porque foi ele que estabeleceu e não muda. Deus está fazendo 4 coisas aqui na vida de pessoas. Porque para uns, eu vou acrescentar Abraão, eu acrescento A. Mas para outro, para entrar no meu querer, eu vou tirar um I, Sarai, e vai virar Sara. E para outro, eu tenho que só transformar. Mas os que estão estabelecidos viverão a promessa. Pastor, não entendi. Deus está dizendo que 2026 tem gente que para entrar no meu querer, eu vou ter que tirar. Outros, para entrar no meu querer, eu vou acrescentar. Outros, só eu transformando. Mas aqueles que estão estabelecidos desfrutarão da promessa. Meu irmão, não sei se Deus vai colocar, tirar, transformar. Eu sei que você vai viver o tempo da promessa de Deus na tua vida. O Deus que muda nome está aqui. Come do maná escondido, porque tem alimento. Que deva sob na canto remai. Ele é o maná da providência do deserto. Ele é o maná de dentro da arca que conserva, mas ele é o maná do céu também que está escondido só para dar para quem venceu. Deus te chamou para vencer, e a maior vitória que você vai ter não é quando você comprar sua casa própria, é quando você comprar o seu carro próprio. Que Deus te abençoe com isso, mas isso é muito pouco do que Deus vai te dar. A maior vitória que você vai ter é quando você descobrir o seu novo nome, comer do maná escondido, tá com o seu nome escrito no livro da vida, reinar com Cristo, viver o governo e o sobrenatural de Deus na vida celestial, espiritual. Compartilhe essa live. Glória a Deus.
Aleluia. Calabarassúria. Encaminha essa live para as pessoas aí, para compartilhar. Vamos orar. Deus te conhece como ninguém. Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus conhece um nome que nem você sabe que tem. Como é que você tem um nome no céu te esperando, escondido? Se você mesmo não sabe, simples. Porque Deus não te conhece quando você nasceu. Deus não te conhece somente quando você estava sendo gerado. Antes que o teu pai e a tua mãe se relacionassem, Deus já te conhecia. Olha que loucura. Antes de você entrar no útero da tua mãe como um espermatozoide, Deus já te conhecia. Pastor, como Deus já me conhecia se eu passei a existir na barriga da minha mãe? Como é que Deus me conhecia antes de eu ser gerado? Impossível. Ué, você não lê a Bíblia não? Vamos lá para Jeremias? Antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E já tinha te dado para nações como profeta. Calma aí. Antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia? Então, aonde Jeremias existia antes de ser formado no ventre da mãe? E como é que antes de Jeremias nascer, o propósito dele já nasceu, já existia, porque Deus já tinha apresentado ele como profeta. Nem nascido tinha, e Deus já tinha apresentado para as nações que o profeta nasceria? Então me responde, por favor. Da onde Deus te conhecia? Me responde. Da onde Deus conhecia antes da formação do ventre? Me diz aí. Eu não passo a existir quando meu pai e minha mãe decidem se relacionar. Pelo contrário, tem gente que está me ouvindo aqui que na Terra foi fruto de um acidente, humanamente falando. Talvez você não foi fruto de um casamento perfeito, talvez a tua mãe e o teu pai não pensaram em ter você. Tem muitos que estão aqui que nasceram por um acidente terreno na mente deles. Era só uma ficada, era só uma noitada, era só uma balada, era só um beijinho, era só um relacionamento, era só uma paquera, era só um ficante, e aconteceu, rolou, não tinha nem sentimento, você nasceu. Aí sabe o que aconteceu? Você nasceu debaixo de uma conturbação. Teu pai só foi pai para fazer, teu pai sumiu, entrou na bebida, casou de novo, teve outros filhos, você abandonou, você não tem acesso ao seu pai não liga tanto para você, você não foi sonhado por ele, ou sonhado por... Tem muitos assim. Talvez a tua mãe, quando descobriu que estava grávida, vendo que o pai não seria pai porque não eram casados, porque só foi um lance, só foi um momento, ela pensou em abortar, pensou em comprar Citotec, pensou em fazer procedimento para tentar tirar você e tudo mais. Então, ou seja, a terra te rejeitando. É o pai que não quis ser pai, é a mãe que pensou em tirar, é todo mundo abandonando. É a família que falou que nem ia apoiar, é o vô, a família que disse, aí você tá vendo aí, menina, fez porque quis, agora assuma. E você que não tem nada a ver com isso, sofrendo todas as represálias. E aí você está dizendo, eu não fui amada, eu não fui escolhida, eu não fui aceita, cresceu com dor de rejeição. A sensação que você tem é que ninguém te ama, que a tua família te abandonou, que teu pai virou as costas para você, que você não é amado, você pode não ser amado na terra. Mas você tem que entender que isso tudo aconteceu, não foi porque foi um sonho. Isso tudo aconteceu que foi um propósito, um mecanismo só para você nascer. Por isso que a Bíblia vai dizer, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer. Todavia eu jamais me esquecerei. Então Deus pega o maior exemplo, o maior nível de amor, que o amor materno é comparado, é o único que pode se comparar, de aproximar, porque não se aproxima do amor ágape. Porque é o amor de uma mãe. Pode uma mãe esquecer do filho, Deus não esquece. Você é fruto de um propósito. Esther foi rainha? Foi. Mas ela era órfã de pai e mãe. Pai e mãe dela estavam mortos. E mesmo assim Deus levantou ela com um grande chamado. Ela tinha tudo para não ser rainha e virou rainha. Jefité, Deus fez juiz. E tinha tudo para não ser juiz. Porque era filho de uma prostituta e foi expulso pelos próprios irmãos da sua própria casa. Davi foi rei. E o pai esqueceu dele. Na própria apresentação ao profeta. Olha quantos personagens bíblicos tiveram vários problemas seríssimos e gravíssimos
dentro da sua própria família, e isso não impediu deles serem o que serem e viver o que viveram. Me responde? Meu irmão. Você pode não ter sido sonhado pela sua família, mas o Senhor já te conhecia. Essa é a palavra de Deus. Diga assim, o Senhor me conhece. Diga aí, o Senhor me chamou com propósito. Diga aí, o Senhor me chamou para viver. Aleluia. Já estava escrito o meu livro antes que eu nascesse. O salmista vai dizer, quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, tu já me conhecia e já tinha todo o meu livro escrito nas tuas mãos. Nem nascido eu tinha, e Deus já tinha toda a minha história escrita. Deus não está escrevendo a minha história, ela já está escrita. O meu amanhã não surpreende a Deus, Deus já sabe. Deus já sabia do meu nascimento, Deus já sabia do meu final. Ele é o alfa, o ômega, ele é o início e o fim. Que coisa linda é essa? O Deus que te conhece, o Deus que te ama, o Deus que te chama. Graças a Deus. Olha, gente, quero compartilhar uma novidade com vocês. Antes de começar aqui a outra live de revelação, porque eu já estou sentindo o clima mudar, eu queria compartilhar com vocês algo muito forte aqui. Nós estamos com 1.659 pessoas ao vivo no Instagram, daqui a pouco nós vamos entrar na live da revelação. Estamos com quase 1.000 pessoas aqui no TikTok, né? E estamos aqui também ao vivo no Facebook. Gente, quando acabar essa live, preste atenção. Um sonho, um dos projetos que eu tenho 3 novidades para contar para vocês. A primeira é que nós vamos inaugurar a IPTM aqui e domingo agora. Nós conseguimos antecipar a data e vamos na fé, porque eu não vejo a hora de começar lá esse culto dentro daquela casa chamada Casa de Oração. Primeiro ponto, então estou muito feliz. Segundo ponto de muita alegria que eu quero compartilhar com vocês. Gente, agora que eu vou contar é a alegria máxima. Eu sempre tive vontade, Deus sempre me deu muita visão, muita ideia, e eu tenho dificuldade às vezes de executar tudo aquilo que Deus me dá. Exemplo, quem teve a visão do tabernáculo foi Moisés, certo? Mas quem construiu foi Bezalel e porque nem sempre quem tem a visão, quem tem a vontade, consegue executar. Porque não tem habilidade, talento para isso. E eu tenho falado todo dia que a live é um maná diário, é um maná. E eu tenho pregado sobre maná diário. Eu queria algo que deixasse as pessoas mais perto, porque eu entendi que o virtual, que a internet, ela tem o poder de deixar quem está longe mais perto. E tem muita gente que tem vontade de vir no nosso culto. Quem tem vontade de vir no nosso culto aí nunca conseguiu vir. Porque mora longe. Então tem gente que cultua aqui comigo nas lives, que mora no Japão. Tem gente que cultua aqui comigo que mora nos Estados Unidos. Tem gente que cultua aqui comigo que mora lá em Dubai, lá no Israel. Então, não consigo estar em todos os lugares. Minha tentativa foi abrir várias igrejas e acabou que teve um problema para mim, porque eu não conseguia abrir com a mesma unção, com a mesma visão, com o mesmo temor, e acabava não encontrando aquilo que desejava encontrar. Via IPTM no vídeo aqui com fogo e unção, chegava lá e não encontrava esse fogo e essa unção. E aí eu pensando, eu falei, como é que Deus está me dando esse nome, eu está levando o nome da IPTM em lugares tão longe, se eu não consigo alcançar todo mundo? E eu queria uma ideia, eu queria algo poderoso. Deus me apresentou uma equipe, de uma estrutura muito grande, de pessoas que trabalham com tudo que é tipo de tecnologia. Inclusive, tem empresa em Dubai. E aí, uma pessoa que trabalha, que fez toda a parte de estrutura, uma equipe que fez toda a parte de estrutura de uma influência que tem mais de 20 milhões de seguidores e tudo mais. Conseguimos juntos sonhar. E eu consegui botar tudo para fora que eu tinha vontade, que para mim era impossível acontecer. Isso foi reuniões e reuniões. Eu cheguei a postar para vocês algumas reuniões nos stories. Falei, tá nascendo algo muito grande. Não quis contar. Por que eu não quis contar? Porque quando eu aprendi uma coisa, quando você conta um projeto que está fazendo, que não está completo, pode dar problema. E eu aprendi a contar só quando as coisas estão certas, só quando as coisas estão de fato validadas. E através desses seguidores, que nós temos hoje 10 milhões de seguidores, de seguidores nas redes sociais, juntando o YouTube, quase 1 milhão agora, nós vamos ganhar uma plaquinha nova de seguidores no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Então, a gente, vendo esse povo todo, acaba ficando abandonado. O YouTube quase eu não uso. Então, eu comecei a falar
na mesa para a equipe que vieram de longe para me ouvir, sentar na mesa. E eu sou muito grato. E eu comecei a falar tudo que eu tinha vontade, tudo que eu falei, eu vou falar. Se é possível ou não, aí vai ser com vocês. Gente, Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui porque o meu coração ele tá radiante de alegria. E eu quero contar. Eles conseguiram criar um aplicativo. Você não tem noção do que é aplicativo. É um mundo lá dentro. Irmão, você não tem noção da quantidade de funções que ele tem. Dentro desse aplicativo, chama-se, como eu faço as lives que eu falo que é o Maná Diário, colocamos um nome chamado Maná Sali. Né? Maná porque é um alimento diário, porque ali você vai ser alimentado, e Sali porque é meu sobrenome. Então, Maná Sali. Então, porque todo dia você está comigo ali, sendo alimentado. O que tem dentro desse aplicativo? E esse aplicativo é para todos. Todos. Você vai ter no telefone, você vai ter todo o telefone. Android, Apple, todos vão ter acesso. Dentro desse aplicativo, você vai aprender agora a ler a Bíblia e você vai conseguir a ouvir a palavra de Deus. Você vai receber 2 versículos por dia. Um de manhã e um de noite. Na notificação, mesmo com a tela fechada do teu telefone, você vai receber a notificação na tela. Quando você clicar no versículo, você vai ler o versículo, vai clicar no versículo. Quando você clica, abre-se uma página e tem a explicação daquele versículo e o que Deus quer falar contigo através daquele versículo. Quando você sai daquele versículo, você fecha e você comenta o que aquele versículo representou. E se Deus falou com você, você consegue salvar. E esse versículo salvo se perpetua. Toda vez que você quiser lembrar, falando com um amigo, o que você ouviu Deus falar com você, você vai lá onde está salvo e aquele versículo fica salvo para você. Fora do versículo, você vai ler a palavra, eu vou ouvir a palavra, você que às vezes não consegue pegar na Bíblia, não consegue ler e agora vai estar lendo, lá dentro nós conseguimos fazer lives exclusivas. Ou seja, eu não faço a live de revelação, igual eu vou fazer daqui a pouco, depois que findar essa. Lá dentro eu consigo fazer a mesma live de revelação, só que agora com mais privacidade. Por quê? Porque aqui tem coisas que eu não posso falar porque o Instagram derruba. Que tem rede social, lá não. Lá é um aplicativo que vai ser um mundo nosso. E eu posso chamar 7 pessoas de uma vez para me orar. Ou seja, aqui eu não chamo uma pessoa e às vezes chama 2, fica com som ruim, fica dando atraso, dá problema na internet. Pois bem, lá dentro não, eu consigo chamar 7 pessoas de vez. Detalhe, dentro desse aplicativo, que é tão top, quando eu faço live aqui, o meu Instagram não notifica. Porque hoje o Instagram, o algoritmo faz o quê? Ele quer receber dinheiro e eu não pago. Então o que acontece? Então ele só entrega para 1% de seguidores. Pode pesquisar, 1% de seguidores que você tem. Seja stories, seja Rio, seja o que for, 1%. Então quando eu entro ao vivo, quantas pessoas que entram aqui dizendo, pastor, o senhor estava ao vivo e eu perdi a live, eu não sabia que o senhor estava ao vivo. Então tem que fazer a live divulgando lá atrás que eu vou fazer, que não dá. Nesse aplicativo, quando eu for fazer uma live, todos os telefones vão vibrar e vão receber uma notificação na tela do telefone mesmo fechado. Pastor Leonardo Sali vai entrar ao vivo daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 15 minutos. Você vai ser notificado. Se você não quiser entrar, você não vai, mas você vai saber, você vai. Então você vai estar ali sendo notificado. Dentro desse aplicativo vai ter salas que a gente consegue fazer estudo, consegue fazer isso tudo. Enfim, irmão, se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui o tempo todo. É um mundo lá dentro. E detalhe, o valor dele que as pessoas estão perguntando é mais barato do que um X-tudo que você come no McDonald's. Por R$19,90 mensal. R$19,90. Por que R$19,90? Porque aquele aplicativo não é um aplicativo que vive sozinho. Ele é um ecossistema que ele precisa ser alimentado. E por trás dele tem uma equipe grande demais e absurda. Ou seja, nós precisamos pagar a equipe, precisamos pagar a manutenção do próprio aplicativo, né? do domínio que nós temos. Então tudo isso é valor. Então a gente conseguiu botar um valor praticamente para a gente ajustar ali tudo que vai ser pago. Mas, meu irmão, você não tem noção do que é. Então por R$19,90, que é ao menos que o X-tudo do McDonald's, você vai com o Big Mac, né? Você vai estar junto conosco dentro dali. E ali vai ter live exclusiva, ensinamento, discipulado, cultos e um mundo lá dentro. Então quando eu acabar essa live aqui agora, antes de eu começar outra, são 1h55, eu vou começar outra daqui a 30 minutos. Aqui são 1h56, vai dar 2 horas da manhã, aí no Brasil são 10 horas da noite.
10 horas da noite. Até 10h30 da noite é o tempo que você tem para você entrar já nesse aplicativo e acessar. E amanhã eu vou fazer uma live de revelação para a gente já fazer a primeira live de inauguração de aquecimento no aplicativo. Então amanhã eu vou fazer uma live aqui de oração, tá? E nós vamos inaugurar amanhã uma live de revelação. Eu quero receber vocês dentro do aplicativo e a gente concentrar e fazer também live lá exclusiva. Então, quando acabar essa live aqui, vou colocar nos meus stories o link e você vai fazer parte desse projeto para você caminhar lado a lado comigo. Você que sente só, precisa de uma igreja, precisa de alguém para estar junto com você, tá? Pastor, aonde eu consigo esse aplicativo? O pessoal do Facebook está perguntando. Eu vou botar o link nos meus stories, vou botar o link aí também no Face. Eu não sei como é que eu só não sei como é que eu vou colocar o link no TikTok, mas eu vou aprender, tá? Ó, acabou a live aqui agora, corre lá no Maná, clica e faz parte desse novo momento que eu estou muito feliz, porque amanhã já tem inauguração. E daqui a 30 minutos estou voltando para a live de revelação. Vem quem quer participar ao vivo. Ó, vai lá para o Maná. Deus tem alimento para você. Vamos lá? Corre para os meus stories.